E o título da mensagem de hoje é hora de crescer. É hora de você entender que não é de historinha sobre Deus que você vive, e nem um Deus distante que você vive, mas um Deus presente que te acompanha nas 24 horas do teu dia, que sonda o teu coração o tempo todo, que sabe se você está encantado com as histórias ou se você está disposto a viver a história que Ele tem para a sua vida. E eu quero lembrar você de como é que tudo começou quando você ouviu o Evangelho. Nós passamos a abrir os nossos olhos para uma série de coisas que nós não enxergávamos. A gente não sabia que estava errado em uma série de coisas que para nós era natural. Quem lembra disso? Antes de Jesus, antes de conhecer a Deus, você achava que muitas coisas eram comuns e naturais, porque você estava inserido num ambiente em que todo mundo vivia as mesmas coisas. Mas aí quando você conheceu Jesus, os teus olhos se abriram e você começou a ver quantas coisas erradas você fazia. Quem passou por isso? Pode levantar a mão aí? E você nem sabia, mano, tu estava fazendo errado um monte de coisa na lei de Deus, tu estava passando por cima. Descobrimos erros que cometimos, coisas ruins dentro de nós. Quem lembra das coisas ruins que você sentia, que nem sabia que era pecado, só sentir já era pecado? Quem lembra desse momento? Que você começou a vasculhar o seu coração. Quem consegue identificar que era uma pessoa amargurada, que era uma pessoa cheia de sentimentos ruins antes de Jesus, que após conhecer Jesus e ouvir o Evangelho se transformou em alguém que tem buscado diariamente limpar o coração? Levanta a mão bem alta aí. Então esse já começa a ser um milagre de Deus. A mudança não acontece quando você ouve uma história, porque tem muita gente vindo a igrejas ouvir pregadores eloquentes, mas pensa em eloquentes contando histórias. Você fica atônito, e eu sou especialista nisso, de contar histórias para ilustrar o que o Senhor quer ministrar no nosso coração. Detalhe que as minhas histórias não terminam num final feliz contigo. Ou seja, elas apontam o teu defeito, o teu erro, e talvez você levanta dessa cadeira e vá embora pensando, poxa vida, eu tenho que mudar de verdade. Quem aqui é confrontado nessa casa? E não é porque eu quero, é porque Ele manda. Então, você entende que eu conto uma história para ilustrar um caminho que acaba sendo bom para você, mas que acaba te gerando desconforto de sair de um lugar para ir para outro caminho. Então, não se tratam de histórias que você vem ouvir. Se trata do que você entende, vem aprender e volta para casa e pratica. Isso gera mudança. Se você não consegue ver mudança na sua vida, é porque provavelmente você só está ouvindo histórias. E é comum a gente ouvir as histórias, nos empolgar com as histórias e principalmente nos encantar com a estrutura onde essas histórias são contadas. Queima no nosso coração fazer algo para Deus. Eu quero servir a Deus de alguma forma. Primeiro, nesta casa, você senta e vai ser filho. Ou seja, você vai entender paternidade. Paternidade é ensino, paternidade é cuidado. E deixa eu te explicar um pouquinho sobre ensino e cuidado. O pai te ensina o caminho certo, te mostra por que você tem que viver dentro da lei. E o pai que cuida de verdade, ele não dá para você o que você quer nesse momento. Porque eu, quando tinha 11, 12 anos, vivia pedindo a chave do carro para o Luiz Henrique. Agora, se ele me desse a chave do carro com 12 anos, e eu sei que tem um monte de testemunho aqui, de pessoas que dirigem desde os 11, desde os 10, e glória a Deus que Deus guardou a tua vida. Porque eu tenho um amigo que com 13 ou 14 anos de idade, capotou um carro naquela rua da 0 hora, aqui no Algarve, aquela descida que vem de Viamão, capotou um Santana, com 14 anos de idade, dirigindo o carro do seu pai, morreu no acidente e ainda afetou uma outra família que estava subindo. Então, cuidado e segurança não é dar para o teu filho o que ele quer. Cuidado e segurança é dizer não quando tem que dizer não e dar aquilo que ele precisa para aquele momento. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas aqui hoje. E se a gente está sentando, disposto a obedecer e viver o plano que Deus tem para a nossa vida, você vai se sentir desconfortável, porque você pensa, né? Quem aqui não ouviu, quem aqui ouviu, na verdade, dos seus pais quando eram pequenos, quando você chegou e pediu, nunca me esqueço de uma cena, Times. Ah, vou ter que perguntar. Dá o brute para mim, Quero olhar bem na carinha deles. Quem é da época do Times aqui, levanta a mão. Tu, Andrezinho. Mais uma vez, quem é da época do Times, levanta a mão. Joel? Joel tinha táxi na época do Times. Pode baixar. É só pra... Tu também, Alexandre. Eu achava que tu era tão novinho. Ah, Alexandre também é, né? Enfim.
Nunca me esqueço da cena, show do Sampa Crio no Times. Você nasceu para mim. Eu nasci para você. Os mais novos nem vão... Ó, Penélope, Mike, Belly, nem sabem o que eu estou falando. Sampa Crio no Times. Aí tem gente que está pensando, o que ele vai falar? Espera aí que eu vou te explicar. Sampa Crio no Times, um parceiro meu com ingresso. Ó, meu, eu vou no Sampa Crio no Times. Julianinho. Lembra, Ju? Lembra? Uma camiseta, nunca vou me esquecer da tua indumentária, um casacão da Drop Dead. Bonito, sempre foi bonito, né? Aquele dia ele estava deslumbrante, porque ele estava com o ingresso do Sampa Crio para ir no Times. E eu me lembro que eu cheguei em casa. Primeiro, a avó não tinha condições. Segundo, ela é mais bem capaz que vocês vão para esses lugares. Tu não pode ir. O Ju foi. Para quem não sabe, posso abrir, né, Ju? O Ju conheceu algumas pessoas na época do Times, fez parte de uma das maiores gangues daquela época, e para a glória de Deus, Jesus resgatou ele e hoje ele é servo de Deus. Mas só para você entender como é que são as coisas, né? Não estou falando que os pais dele negligenciaram, mas na época, a minha avó não ter deixado eu ir, não permitiu que eu vivesse algumas coisas que o Ju, por exemplo, viveu. Eu vivi outras bem piores, concordo. Eu fiz coisas terríveis. O Ju sempre foi um cara de caráter. Eu era muito mau caráter. Então, eu só quero dizer para vocês que tem nãos que a gente ouve da nossa família, dos nossos pais e pessoas que nos amam. Tem nãos que a gente ouve porque a gente não está pronto, que a gente fica bravo, a gente fica inquieto, a gente fica lamentando e fica questionando. Por que eu estou ouvindo este não? Quando se trata de Deus, é porque Ele tem um projeto muito maior para a tua vida. Vale a pena sentar e esperar o plano de Deus para a tua vida. Vale a pena você viver esse projeto que Deus tem, esperar, ouvir o não de Deus. Eu aqui ilustrei uma coisa de uma forma terrena, onde Deus não tinha nada a ver com isso, mas eu quero ilustrar para poder mostrar como é que funciona o céu. E hoje eu quero mostrar numa palavra, algo que o Senhor falou muito forte na minha vida, que é um livro que vocês sabem que eu estou estudando, que é no livro de Marcos, no capítulo 1, e eu vou fazer a primeira leitura aqui hoje. Marcos capítulo 1, versículo 14. Pode acender para nós, Ju, por favor? A Bíblia diz o seguinte, amém? Marcos 1,14 diz o seguinte: ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Segura um pouquinho aqui nesse ponto. O Evangelho de Marcos inicia falando sobre a vinda de João Batista, a voz que prepararia o caminho para a vinda do Messias, e é um Evangelho bem resumido e rápido, de muitas ações, como eu falei. E ele já passou por esse processo de João ter se apresentado e dito: eu batizo vocês com água, anunciando arrependimento. Mas vem aquele que eu não sou digno de desatar suas sandálias, que batizará com o Espírito Santo, uma imersão no Espírito. João imergia na água, Jesus iria nos colocar no Espírito. E aqui já tinha passado esse episódio. Agora, João está indo preso, né? João foi entregue e Jesus começou a pregar o Evangelho de Deus. E ele continua no versículo 15 dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus está pregando as boas novas de mudança, de nova oportunidade de vida. Amém? Que eu acho que é o que você entendeu quando entrou na igreja. Eu estou tendo uma nova oportunidade de viver uma nova vida. Amém? Versículo 16. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, os quais lançaram a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Se você não lembra, em Lucas a história está muito mais elaborada. É aquela pesca maravilhosa. Quem lembra? Que eles pedem o barco emprestado, Jesus manda lançar as redes no horário que não dá peixe, e eles enchem os barcos de peixe. Aqui está resumido, certo? E ele diz: venham comigo, que eu transformarei vocês em pescadores de homens. Aqui começa um discipulado. E eles, deixando imediatamente as suas redes, o seguiram. E ele, passando um pouco, versículo 19, adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, o seguiram. Até aqui, por enquanto, por favor. Pode apagar, Ju. Bom, irmãos, aqui Jesus começa a pregar o Evangelho e as pessoas do nada começam a abandonar suas vidas e o seguir. Imagina você, vou pegar um exemplo aqui, você tem um emprego que você está consolidado na sua vida cotidiana, sabendo que você domina aquilo que você está fazendo. Aí Jesus passa por você, te fala algumas coisas, você vê que aquilo ali é bom e você abandona essa vida que você está acostumado a viver e passa a segui-lo.
Era isso que acontecia com as pessoas que Jesus cruzava o seu caminho. A proposta de Jesus era a melhor proposta que um homem poderia receber. A proposta de Jesus era uma proposta tão poderosa que todas as pessoas, por mais que tenham coisas, ainda tem um vazio dentro delas. E Jesus chega para essas pessoas e deixa bem claro: eu sou capaz de preencher este vazio que tem dentro de cada um de vocês. Eu tenho a resposta que você busca há anos. Eu tenho a paz que excede todo entendimento, e eu te prometo que eu darei esta paz para você. Eu tenho a mudança que você precisa na sua vida, e definitivamente caminhando comigo você vai mudar. Quem aqui viveu essa experiência com Jesus? É isso que fez a gente deixar aquela velha vida e passar a segui-lo, não é? Porque quem aqui concorda que você deixou de fazer um monte de coisa que você achava normal, para agora seguir um cara que você não enxerga, mas que você acredita que a direção dele é a melhor direção para a sua vida? Quem aqui? Olha só, hoje eu estou interagindo, né? Entenderam isso sim ou não? Pastor Lucas, meu parceiro de casa. Enfim, Jesus começa a ensinar para todas as pessoas. Ensinar. Ele não vai colocando pessoas dentro de um bolo, ele vai confrontando elas e ensinando. Está vendo esse tipo de vida que você está vivendo? Você vai ter que deixar. Está vendo essa forma que você pensa? Você vai ter que pensar diferente. E a partir daquilo que as pessoas ouviam e as promessas que eram propostas, sabe o que as pessoas faziam? Elas queriam seguir Jesus. Agora eu vou fazer mais uma leitura. Você não precisa acender a luz, por favor, Ju. Eu vou fazer uma leitura, você me acompanha no telão, tá? E entraram em Cafarnaum. E logo no sábado, indo ele à sinagoga é igreja, lugar de ensino, lugar de pregadores. Indo ele à sinagoga, onde se abria a Torá e lia-se ela, pôs-se a ensinar. Ele era mestre. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como escribas. As pessoas ficaram maravilhadas, porque Jesus não pregava que nem estou pregando agora. Eles iam lendo a Torá, eles iam lendo o que estava escrito nos pergaminhos. Só que Jesus lia com autoridade. Por que ele lia com autoridade? Porque ele estava lá quando escreveram. No início, ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne. É claro que eu vou contar uma história com autoridade. Uma coisa é contar uma história de quando o rico caiu da árvore. O rico me contou e eu contei um dia, o rico caiu da árvore. Outra coisa é o rico pegar o microfone e contar com autoridade. Eu fui o cara que caí da árvore, me quebrei todinho. Você vai acompanhar a leitura, você vai acompanhar a expressão dele, e você vai ver que ele tem muito mais propriedade. Amém? E Jesus, ele está aqui nesse momento, falando para as pessoas o que ele sabia realmente que era verdade. As pessoas que liam aquilo ali eram homens religiosos, tinham informações e contavam histórias. Jesus estava desde o início. Os céus e a terra foram criados por meio dele. Então ele tinha autoridade. Ora, estava na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual gritou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o santo de Deus. Os demônios denunciavam que era Jesus, porque quando não era alguém de extrema santidade, os demônios não estavam nem aí. Se o mundo espiritual não está nem aí para ti, se os demônios estão fechando contigo, está fazendo coisa errada, não está dando nada de errado contigo, tu está pensando, parece que né, é que os demônios estão deixando tu ganhar corda. Tu acha que eles não estão vendo o que tu vê no teu celular? Tu acha que ele não está vendo as tuas resenhas, os teus olhares, para onde tu vai e como tu pensa que tem? Ele vê. Só que para ele, não tem em cima do muro. Porque quem está em cima do muro, já é dele. Os demônios, quando viram a santidade se apresentar, eles gritavam: meu Deus! Jesus! É por isso que muitas vezes pessoas se sentem mal dentro da igreja. É por isso que muitas vezes você não suporta olhar para a cara de alguns crentes. É porque essa pessoa carrega o poder de Deus. Eu me lembro que o cara que orou pela minha vida, eu olhava para aquele cara, eu tinha nojo daquele cara. Vamos ver se o tio Ney e a tia Déia lembram. Lembra do Jorginho da Fabiana? Jorginho da Fabiana, eu olhava para ele e pensava: esse negãozinho se acha, meu. Esse negão sempre com essas calças de sarja, com essas bíblias, falando bonito. Veja bem, que pregador da Assembleia Raiz, tá ligado? Tenho nojo desse cara. Cheio de capiroto eu. Legiões era o nome do que tinha em mim. Quando ele entrou dentro da sala da casa da minha mãe, batendo aquela Bíblia no braço, na perna assim, Bíblia do presbítero. Quando ele entrou, os bichinhos já começaram a se movimentar dentro de mim. E eu olhei: o que esse cara quer aqui? E ele trouxe tudo o que eu precisava. Ele trouxe Jesus que me libertou. E ele foi usado por Deus. Tremendo. Bom de tudo é que tem gente que me acompanha há anos que sabe dessas histórias aí, né?
Liguei pro Ju e falei pro Ju, meu, aceitei Jesus. Aceitei Jesus, meu. Aceitei Jesus. 6 meses depois, o Rick e a Karina aceitam Jesus. E por aí foi um efeito dominó de muita gente se convertendo ao Evangelho, a Jesus. Porque nós carregávamos esse Jesus até esses lugares. Os demônios se manifestavam e diz que Jesus, no versículo 25, diz: mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando, clamando com grande voz, saiu dele. E todos se maravilhavam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: o que é isto? Uma nova doutrina com autoridade? Pois ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. E logo correu a sua fama por toda a região da Galileia. Ou seja, correu a fama que tinha um cara que pregava uma coisa, que movia as coisas dentro da gente, que gerava esperança dentro de nós, que mudava a nossa mentalidade, que transformava pessoas. Está aqui a Jacira, testemunha ocular. Eu era mais louco que o Batman. Tem um monte de ex-louco aqui. Mas eu era extremamente maluco, de tudo que tu possa imaginar. Não bate dizer que o Bocão agora é pastor. Não bate, a não ser por um milagre. Pois é, vocês estão diante de um milagre de Deus. E é isso que Deus faz. É isso que Ele opera. E essa fama corre, ao ponto dos meus amigos dizer: vamos pegar um culto lá na igreja do Bocão? A igreja não é minha, tá? Ela é do meu pai. E vocês são bem-vindos aqui para serem filhos junto com a gente. As pessoas começam a dizer para todo mundo: mas será que se converteu de verdade? Que nem aconteceu comigo. Vamos ver até onde vai. Olha nós aqui, 16 anos depois, lutando para ficar de pé e seguindo aquele que nos transformou. A história vai correndo por tudo quanto é canto e começam a dizer: tem uma igreja perto do aeroporto que é super legal, cheia de jovens. E as pessoas vão por curiosidade lá. E para quem pensa que essas igrejas, eu vou dizer o nome LGF, é uma igreja descompromissada, o pastor Douglas é um homem compromissado com Jesus. Não julgue a igreja pelo seu membro, porque às vezes é o membro que não tem compromisso. Lá é um lugar onde é pregado o evangelho genuíno de verdade. Assim como aqui. Agora, se tu com a tua camisetona da igreja da rua, com o teu adesivão, somos comunidade, descer para brigar no trânsito, tira essa camiseta aí, meu. Vamos ver queimar meu filme para cá. Eu já não estou mais brigando com ninguém. Não faça isso. Agora, o evangelho é pregado aqui, e nós, quando praticamos, somos transformados por ele. Amém? E é isso que está acontecendo. Transformação genuína e correndo a cena por tudo quanto é lugar. Aí sabe o que acontece? Todo mundo está querendo saber onde é que está acontecendo isso. Perto do aeroporto. Onde é que está acontecendo isso? Perto da rua do cemitério da Alvorada. Onde é que está acontecendo isso? Porque onde Jesus está, tem que juntar gente. Me perdoe. Me perdoe. Obra que não avança, alguma coisa de errado tem. Me perdoe. E sustento isso. Aonde Jesus está, ele junta gente. Amém? E as pessoas agora começam a querer ver. Elas vão e ouvem. E quanto mais ela ouve, mais gera uma fome. E agora eu vou para a última leitura, versículo 35 de Marcos 1, que diz o seguinte: de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus de manhã cedo, num horário talvez desconfortável, de madrugada, levantou para falar com Deus. Para que Jesus foi falar com Deus? Eu te respondo: porque ele precisava, como eu e você, da direção de Deus para a nossa vida. E se você é alguém que não fala com Deus, me perdoe, você vai andar sem rumo. Não viva de pregações minhas e dos pregadores do altar somente. Viva de uma vida onde você conhece Deus e passa a buscá-lo para ter intimidade com Ele. Eu costumo dizer, quando você lê a sua Bíblia, você conhece a história sobre um Deus real. Mas quando você abre a sua boca para falar com Ele, você se torna íntimo dEle, meu irmão. E o Senhor está convidando a gente para ser íntimo dEle. Então a sua vida não vai mudar enquanto tu continuar calado. A sua vida não vai mudar enquanto você continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Você, enquanto sustentar um orgulhoso, enquanto você achar que pode fazer as coisas do seu jeito, falar o que você quer, você vai continuar colhendo os mesmos frutos da sua vida. Enquanto o orgulhoso estiver dentro de você, onde você diz: eu tenho razão para continuar sendo assim, Jesus não pode entrar para dentro e fazer um grande reinado através da tua vida. Por isso hoje eu quero convidar pessoas para arrependimento genuíno e verdadeiro. Hoje eu quero convidar você para rever o que você ouviu e ver se você está praticando ou só vivendo de histórias. Hoje eu quero convidar você a não ficar idealizando o que você vai fazer na igreja. Porque depois que a gente conhece um pouquinho das histórias, a gente se vê como um dos heróis dentro dela. Eu quero pregar o evangelho. Por quê?
Porque afinal de contas, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos homens que hoje nós falamos dele, porque eles pregaram o Evangelho. Então você não quer Jesus, você quer ser visto, ser aplaudido, reconhecido como um homem da Bíblia. Você não precisa disso. Agora, quando tu quer Jesus, o céu e a terra reconhecem ele na sua vida. O céu e a terra reconhecem ele. Você chega nos ambientes, as pessoas não entendem o que aconteceu, mas algo mudou. Às vezes eles vão ver um shapezinho, umas carinhas de anjo que nem a minha, e vão pensar, não pode ser. E você diz, realmente não era para ser. Mas quem está morando aqui dentro está fazendo algo diferente aqui fora. É o Jesus que você está comprometido. É um Jesus que você está comprometido. E essa mensagem é para pessoas que queiram voltar para casa e mudar. Essa mensagem é para pessoas que sabem que precisam de mudança. Essa mensagem é uma mensagem para pessoas que lutam contra coisas na sua vida. Talvez um vício, talvez um temperamento, talvez um trauma. Você não consegue se controlar quando vê você está respondendo, vivendo de uma tal forma. Você pensa, por que eu sou assim? Por que eu não consigo controlar essas coisas? Jesus está te convidando para praticar o Evangelho. E praticar o Evangelho não é bater cartão na igreja. É ir embora da igreja com ele e viver ele nas 24 horas do teu dia, 7 dias por semana. É saber que ele está lá te vendo, te acompanhando, contemplando e principalmente, ele sabe o que tem dentro do teu coração, cara. Quando você olha para uma pessoa e você tem um pensamento sobre essa pessoa, você pensa, ninguém está vendo o que eu estou pensando. E Jesus está dentro de ti dizendo assim, eu estou vendo tudo. Eu estou enxergando tudo. Eu sei o que tem dentro de você e o que vocês fizeram no verão passado. Jesus sabe de coisas que você escondeu. E ele está disposto a perdoar e recomeçar para você não praticar de novo e começar uma nova vida com ele a partir de agora. Mas para isso, você tem que entender que é ele quem guia a sua vida e você tem que seguir para os lugares que ele vai. Já vou chegar no ponto da mensagem de hoje. De madrugada, ainda bem escuro, levantou e saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Foram, pois, Simão e seus companheiros procurá-lo. Quando o encontraram, disseram, todos te buscam. Ou seja, falei isso daí em outra ocasião também. Está todo mundo te procurando, Jesus. Tem uma multidão te esperando para ouvir a mensagem. Tem uma multidão esperando para ouvir você pregar. E eu quero falar uma coisa com propriedade, autoridade, que é uma coisa comum de acontecer com nós pastores. Depois de um certo tempo, se a igreja não estiver cheia, a gente desconfia. O que será que está acontecendo que a igreja está vazia? Na verdade, a gente desconfia por um motivo. A gente quer público e não propósito. E nós temos que subir aqui querendo propósito. E não tem a ver com números. Tem a ver com a missão que Deus nos deu. Depois de um certo tempo, a gente já não está mais abrindo a Bíblia na fila da lotérica. A gente nem leva a Bíblia. Depois de um certo tempo, a gente está mais preocupado se as pessoas estão... agora vai ficar pesado. Está mais preocupado se as pessoas estão olhando para ti e vendo que tu é um cara diferente. Ou se tu está ali como sal da terra, luz do mundo, para pregar o Evangelho para alguém que levantar uma lebre ali. E nós devemos ser sal da terra, luz do mundo. Nós não devemos nos preocupar com a nossa roupa, embora a gente tenha que andar com ordem e decência. Você tem que se preocupar que você carrega uma mensagem. Você foi chamado para salgar, para transformar, para trazer a diferença para aquelas pessoas. E a gente não pode se perder nisso. A gente não pode se deter a coisas visíveis. Como assim? Tu acabou de falar que igreja vazia não é sinal. Não estou falando disso. Eu estou falando que a gente não pode se deter a multidões para pregar. Que a gente tem que pregar o Evangelho a toda criatura e não importa o tempo. Prega em tempo e fora de tempo. E aqui, esses homens foram procurar Jesus para dizer para Jesus que tinha uma multidão esperando ele para pregar. Jesus podia chegar e quando ele chegasse, Renato, ia ser aquela coisa, entrou Jesus, vamos dar uma salva de palmas para ele e todo mundo aplaudir. Jesus, Jesus, Jesus. Seria muito mais fácil ele dizer, é um grande prazer estar com vocês aqui, eu amo demais essa igreja, eu sou muito feliz de estar aqui. Está muito fácil, está todo mundo de olhinho. Mas tinha cabarés por onde Jesus tinha que passar. Tinha bocas de tráfico, que tinham meninos traficando que Jesus tinha que entrar. Tinham pessoas improváveis que não acreditaram nas mensagens que eles ouviram. E Jesus tinha que ir até elas. E esse Jesus, quando ouve que uma multidão está esperando ele, e isso é confortável, esse Jesus fala o seguinte, respondeu-lhe Jesus, versículo 38, respondeu-lhe Jesus, vamos às outras partes, às povoações vizinhas, para que eu pregue ali também. Pois para isso
é que vim. Foi então por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Jesus tem uma multidão te esperando dentro do templo. Mas hoje eu vou pregar na 48. Eu não sei você, mas se eu estou sentadinho aí agora, se dizem para mim, ele não vai pregar ali dentro hoje. Ele foi pregar lá na 48 para os guris que estão dormindo no palco. Eu não sei você, talvez você ia pegar o seu carro e dizer, vou para minha casa. Eu pegaria a minha Bíblia e iria atrás dele. Porque não é o lugar. É sobre ele. Não é a placa comunidade. Muito menos o pastor Juliano. É sobre Jesus nessa casa. E você tem que vir nessa casa em busca de Jesus. Quinta-feira eu prego e vou ficar fora de férias. Eu acredito que essa casa vai estar mais cheia do que está aqui hoje, porque você não vem por minha causa, você virá por causa de Jesus que será servido neste lugar. Não pode ser um homem, porque os homens são falhos, e olhando para mim, tu vai justificar, eu vou me afastar, por causa que eu vi um erro na vida do pastor. Se tu olhar para Jesus, tu não se afasta, por quê? Porque você não vai encontrar erro na vida dele. E aqui eu vejo uma coisa incrível, que durante muito tempo a gente aprende errado. E eu sei que aqui dentro dessa casa estão todos os líderes que liderarão esta igreja da cidade. Talvez daqui a um tempo você que está sentado será o pastor de uma igreja aqui próximo de nós, não com a mesma placa, mas vai ter aprendido o evangelho, vai abrir uma igreja e Deus vai te dar direção e você vai pastorear. Eu quero te ensinar uma coisa que talvez tu aprendeu errado. Durante muito tempo pastores disseram para nós que nós tínhamos que correr atrás das almas. E sabe o que você tem que fazer? Você tem que ir a lugares onde as almas estão e pregar o evangelho a elas. Porque a Bíblia diz que quando não aceitar a sua pregação, para você sacudir a poeira dos teus pés e seguir pregando o evangelho. Agora, quer que eu te diga o que aconteceu aqui? Essas pessoas já tinham ouvido Jesus pregar. E elas queriam mais de Jesus. Você não pode obrigar as pessoas a serem discípulos. É elas que têm que decidir ser discipulada por você. Então nós vamos e pregamos. E agora você não fica dizendo, vamos no culto de novo, vamos no culto de novo, vamos no culto de novo. Cadê o Mirim? Mirim está aí hoje? Mirim foi aqui, veio no pagode. Mirim, meu parceiro da antiga, guri bom. Fiquei sabendo que andava meio perdido nas vielas da vida. E aí sabe o que aconteceu? Um parceiro nosso aqui, talvez o obreiro mais acelerado que nós temos, está aqui hoje ele, Mirim. Não tá, o Gugu. O Gugu foi e falou, do jeitinho dele, você sabe como é que o Gugu é, né? Querido, eu tenho que te levar na igreja, meu. E vai ser no pagode. Cadê o samba dos libertos? Foi no pagode. Imagina chegar pro Mirim, vamos pro pagode. Mirim, eu tô precisando de Jesus, cara. Vocês querem me levar pro pagode? Tô precisando de Jesus. Vamos lá, que o cabeludinho vai estar no bagulho. Vamos lá. Mirim veio. E por tua causa, Mirim, já quero anunciar, em nome de Jesus, em abril, nós vamos ter um novo batismo para poder tu descer as águas para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos batizar. Fiquei pensando, o cara vai esperar até novembro. Não, dá o brute para mim, Renato. Quem mais aqui quer descer as águas agora em abril? Levanta a mão bem alto. Glória a Deus! Olha aí, acho que vai ser semana que vem esse batismo. Obrigado, Renato. Enfim, Jesus disse que iria pregar o evangelho. Mirim mora lá em Viamão. Eu acho que está sem carro hoje. Mas sabe o que aconteceu? Ele veio lá de Viamão, porque ele quer ser discipulado por Jesus. Vocês estão entendendo? Eu vou ter que ligar, porque senão vai se sentir desvalorizado. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Você tem valor. É você que tem que entender, não sou eu que vou colocar rótulos em você. Você está recebendo a nova oportunidade de mudar de vida. Talvez você queria ser um marido melhor e Jesus está dando a oportunidade. Talvez você queria ter uma mente melhor e Jesus está dando a oportunidade. Agora, se você quiser mudança de verdade, você vai se deslocar e seguir esse Jesus para continuar aprendendo com Ele, não ficar ouvindo história de quem segue Ele. Você não pode ficar vivendo do que as pessoas estão falando. Você tem que viver daquilo que você está vivendo com Ele.
Vocês estão entendendo? Só vai acontecer uma transformação e uma mudança. Talvez você veio essa semana passada, voltou para casa e aconteceu alguma coisa que você pensa, eu não vou conseguir. Mas olha você aqui de novo. E Jesus dizendo assim, se tu continuar tentando caminhar comigo, eu vou fazer você conseguir, cara. Vocês estão entendendo que agora Jesus pregou para uma multidão e quando chamaram ele dizendo, tem um bandão de gente querendo te ouvir. E ele falou, se quiser me ouvir, vem comigo. E aí se explica. Por que a gente vai para 48 e tem um bandão de gente? Vamos para a cidreira. Quem vai para a cidreira? Duvido que vocês não vão para a cidreira. Vou de novo. Quem vai para a cidreira? Glória a Deus. Sabe qual é a coisa mais difícil da história? É que tu vai lá para ouvir o teu pastor que prega aqui pregar. E daqui a pouco na tua mentalidade tu vai pensar assim, para que eu vou lá gastar minha gasolina? É porque tu não sabe qual é a porção que vai ser derramada naquele lugar. Eu já te falei, não é sobre mim, é sobre ele e o que ele quer fazer. Daqui a pouco você está pensando, o que eu vou fazer no Vidas para Cristo, lá no carnaval, lá no Shangri-La? Cara, vai e vê. Vai e vê. Porque ele vai te mostrar o que ele vai fazer. Talvez a mensagem, quem aqui já participou de retiro e conclui que as coisas no retiro acontecem de uma forma muito mais poderosa e sobrenatural? Levanta a mão aí. Tá, mas não é os mesmos caras que pregam aqui, meu. O que tem de sobrenatural? O teu sacrifício. Você sair e se mover. Você não vem porque quer uma bênção num lugar confortável. Você se move porque quer a direção dele para a tua vida. E aí acontece a mudança na tua vida. Você tem que começar a ter esse compromisso de se mover, irmão. Tem que começar a ter esse compromisso de se sacrificar para ir. Tem que começar a ter esse compromisso. É hora de crescer. Você não vai ficar recebendo papinho aí. Se eu pegar o Júnior no colo agora aqui e ficar balançando ele que nem nenê, tu vai começar a rir. E daqui a pouco tu vai ficar sério e vai dizer assim, tá viajando, pastor. Por que eu estou viajando? Porque isso é estranho. Tá, e tu não se sente desconfortável do Senhor estar te balançando ainda como criança, quando já chegou a hora de você crescer e dar respostas de compromisso com Deus? Você não se sente desconfortável de dando sempre os mesmos resultados, sempre com as mesmas coisinhas? Sabe o que é? Talvez você só ouviu histórias até agora, e Jesus está te convidando para viver uma história de verdade com Ele. Você não vai ouvir histórias, você vai viver uma história com Jesus. Chegou o tempo de crescer. Daqui a pouco lá na outra igreja alguém te disse um não e você disse, então não quero mais. Daqui a pouco lá um líder te disse não e tu disse, então eu tô babo. Já quero dizer não para ti agora. Para se tu ficar por causa dele, não por minha causa. Nós estamos aqui para ir pregar. E aquelas pessoas que identificarem ele na nossa vida vão passar a vir e nos seguir. Portanto, eu quero dizer uma coisa para vocês, nós estamos ainda no início de 2025. Esse ano, dia 8 agora, primeiro culto Play 2025, primeiro culto de jovens. Aí tu pensa, vou ou não vou? Se eu fosse, tu vinha. Porque você vai estar fazendo o que aquelas pessoas fizeram. Vocês vão estar indo em busca de mais de Deus. Depois, no dia 15 de fevereiro, na Praça Central de Alvorada, culto Play, Igreja da Rua Summer. Praça Central, palco 360, multidão ao redor, feira cristã, 15 de fevereiro. Eu sei que se tu ia para a praia, vai para a praia. Seja sol e seja luz. Mas se não for, não deixa o inimigo lançar um dardo na tua cabeça e pensar, eu não vou para 48, não tem nem banheiro direito para a gente ir. Cara, vai, a gente dá um jeito no banheiro. Jesus faz as coisas ficarem firmes. Entendeu? Vai, porque eu não sei que mensagem vai ser pregada lá, mas com certeza, pela tua fé e pelo teu coração aberto, o Senhor pode mudar e virar uma chave na tua vida. E depois a gente vai ter conferência gerações, conferência Play, culto de mulheres, culto de casais, jantar de casais, quem estava aí? Conferência de mulheres na sexta-feira santa. Vai ter um monte de coisa que vai acontecer. Vai ter agora os homens. Vai ter uma liderança de homens que vai ser anunciado no primeiro culto de homens, que vai estar fazendo atividades com vocês, resenha. Vai ter semana farroupilha. Comprei um chapéu de gaúcho para mim, meu irmão. Vou vir, né? Vou vir brabo, naquelas, né? Semana farroupilha, nunca fiz nada aqui porque eu não tinha minhas roupas. Comprei lá em Cidreira. Quanto é que esse chapéu aí? Tanto. Parcela em quantas? 18. É meu. Depois, né, a gente vê como é que paga. O que é? Traduz para mim.
Ó, recanto da tradição o quê? Posso escolher? Olha aí, Deus é fiel, ganhei uma bombacha, pra glória de Deus. Muito obrigado, meu velho. Eu sabia que tu ia me dar uma bombacha, sabia? Eu achei que ia vir ano passado, mas daí... Faz horas que eu choro pra ti, eu queria tanto ter uma bombacha igual a tua. Tô brincando, meu velho, tô brincando. Ganhei uma bombacha. Enfim, vai ter muitas atividades, todas elas para gerar crescimento espiritual na sua vida. Quem quer crescer? Então se envolva na comunidade. Venha fazer parte de uma família, onde ninguém é mais do que ninguém. Falava isso hoje na reunião de obreiros. Os nossos títulos sobre os nossos ombros são responsabilidades e habilitação para te ensinar. Mas aqui somos todos filhos. Os mais velhos, alguns já dirigem, mas ainda tem os mais novos que precisam de colo e a gente está disposto a cuidar de todos. Venha ser uma família de verdade neste lugar, onde eu não quero te usar, eu não estou preocupado com teu dízimo ou se não dizima, eu não quero saber quantas pessoas tu carrega junto contigo e nem quantos seguidores tu tem nas redes sociais, eu não estou preocupado com nada disso, eu estou preocupado com uma coisa, que você entenda o Evangelho e seja discipulado por ele, porque assim você vai ter um crescimento de verdade. Chegou o tempo de nós crescer de verdade, onde você não se preocupa se vai ter uma oportunidade ou não, mas sim se preocupa se você está crescendo ou não. É o tempo de verdade, onde você não fica pensando o que estão pensando a seu respeito, afinal de contas, você não veio para ouvir a opinião dos outros, você veio para ouvir a voz do teu pai e ganhar um destino para a sua vida. Chegou um tempo e um novo tempo, é tempo de crescer, e quem quer crescer aqui neste lugar nessa noite? E talvez você está pensando, estou aqui a primeira vez, pastor, não entendi nada do que tu falou, vou resumir, amém? Bom, a gente sem Jesus, a gente nasce de uma mulher, a gente é educado por muitas vezes, ou talvez não é educado, a gente sofre de várias formas e a gente não tem muitas respostas na nossa vida. Aí você encontra alguém que começa a dizer que tem um Jesus que mudou a sua vida e você não consegue entender como é que esse Jesus mudou a vida dessa pessoa, afinal de contas você conhece essa pessoa, até que um dia você começa a tentar e a matemática não fecha, tem uma cruz, um cabeludinho pregado com os panos tapando as suas partes íntimas e você fica pensando como é que alguém que está pregado numa cruz e viveu há 2000 anos atrás consegue mudar a história de uma pessoa. Aí alguém vem e te explica que a forma que Jesus muda a vida de pessoas é quando ele vem e ensina a nossa forma certa de nos relacionar com Deus. Então você começa a ver Deus não mais como um barbudo sentado num trono brabo, querendo te castigar quando tu faz a coisa errada, e alguém que te dá as coisas boas de vez em quando. Tu começa a ver um pai que exerce autoridade sobre a sua vida e começa a procurar nele as respostas e as direções para a sua vida. E aí começa um relacionamento e você começa a conversar com ele, e quando você vê, já está ouvindo a voz dele, e quando você vê, já está congregando, porque agora tem outras pessoas que dividem as suas experiências, que também ouvem a voz dele, e aí você vem até a igreja, o pastor abre a Bíblia e começa a te ensinar as coisas que ele foi fazendo ao longo dos anos. À medida que você vai entendendo as coisas que ele foi fazendo, você vai acreditando, porque você já teve uma experiência com ele, e aí você começa a orar e entender que quando você ora, você não o vê, mas ele está ali, e ele começa a te responder, e nasce um relacionamento de intimidade, e você começa a ser íntimo dele, e você começa a ouvir a voz dele, e no dia que pretei os olhos da gateada, que tudo fica difícil, que todo mundo se desespera, você está em paz. Por quê? Porque você conhece um Deus tão grandioso e tão poderoso, que está no controle de tudo, que você não sente mais medo de nada, você sabe que ele é contigo, você sabe que ele tem um plano para a sua vida, você não entra mais em beco sem saída, porque é ele quem conduz os teus passos, você agora começa a viver uma vida de acerto, porque ele começa a te mostrar os caminhos que você tem que caminhar, e aí quando as pessoas vão falar contigo, elas dizem, como é que tu mudou tanto? E você diz, Jesus. O Jesus que uma pessoa me apresentou há muitos anos atrás. O Jesus que um dia eu vi na vida de um irmãozinho, que eu não conseguia enxergar, mas eu decidi experimentar. Eu passei a praticar, e hoje eu sou transformado por alguém que eu não enxergo, mas eu tenho certeza de que ele está aqui. O segredo da mudança que está faltando é você levar a sério e viver de verdade o que Deus te pede para viver.